Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Que ambiente maravilhoso da presença do Senhor, amém? É bom a gente ter isso, né, queridos? O Senhor é bom, o Senhor é bom. Obrigado, banda. Os irmãos podem assentar. Queridos, e é nesse ambiente que eu quero nessa noite trazer para nossa meditação uma palavra que ela vai de encontro com isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em um momento, né, o século 21, o século da tecnologia, a globalização, os recursos tecnológicos chegaram. E hoje nós vivemos num mundo muito corrido. Quase não temos tempo para nada. Eu acho engraçado que quando a gente... vou pegar uma experiência que eu vivi isso essa semana. Eu estive na roça, lá na casa da minha mãe, aproveitando meus últimos dias de férias. E eu já, não sei se você já teve essa experiência, mas quando a gente vai para a roça, parece que o dia lá é maior do que aqui. Eu deixei o celular de lado, porque eu não estava querendo ficar mexendo em rede social, porque agora na roça até rede social você pode mexer, porque tem internet lá, né? Antigamente não tinha nada, nem luz. Hoje está mais moderno, mas eu faço intencionalmente, quando eu vou para um lugar, um ambiente como esse, eu me desligo dos recursos tecnológicos para realmente curtir aquele momento. E eu vivi isso essa semana e eu ficava assim, nossa, mas o dia aqui é maior do que os outros dias. É incrível. Então, assim, mas nós vivemos num mundo muito corrido. E se a gente for analisar e perguntar, a gente vai falar assim, não tenho tempo. Eu quase não consigo tempo para resolver as minhas demandas, o meu dia a dia. E dentro dessa perspectiva, irmãos, Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Mesmo em meio a toda essa agitação, e nós precisamos ficar atentos para ouvir a voz do Senhor em meio a tantas vozes que aparecem. Porque hoje essa correria ela nos leva a ter uma vida muito agitada e muitas vezes nós... acabamos esquecendo ou não priorizando o reino de Deus da maneira e como deveríamos. E fazer isso traz para nós um prejuízo muito grande. Então, eu tenho algumas perguntas para nós nessa noite. Você não precisa responder, só quero que você reflita sobre elas. Como nós temos administrado o nosso tempo, a fim de priorizarmos o reino de Deus? É uma pergunta. Como tem sido o nosso relacionamento com o Senhor? É uma outra pergunta, porque quando se trata de tempo, e muitas vezes nós alegamos que não o temos, porque antes eu lembro que quando eu era mais novo, até para tomar um café da manhã a gente orava. Orava para tomar um café da manhã, orava para almoçar, orava para tomar um café da tarde e orava para tomar um café à noite. E naquela época ainda não tinha essa visão, tinha muito medo de Deus, né? A gente ainda orava de noite na hora de dormir, pedindo perdão pelos pecados, para se Jesus não voltar na madrugada e você ficar. Será que é só eu que já fiz isso? Pois então. Irmãos, e a gente vai se perdendo no tempo e deixando de priorizar essas coisas. Então, como tem sido o nosso relacionamento com o Senhor? O nosso tempo de qualidade com Ele? Será que temos, de fato, sido guiados pelo Espírito Santo nas decisões que precisamos tomar? Então, são perguntas que vai refletir como que está o nosso andamento, o andamento da nossa vida. Porque as respostas a esses questionamentos vai mensurar o quanto eu e você compreendemos o reino de Deus e a sua vontade. Então, quando eu faço esses questionamentos, e a depender da minha resposta, eu consigo ter um termômetro de como anda o meu relacionamento com o Senhor. Como eu entendi, como eu compreendi o reino de Deus. Porque, irmãos, é nítido que Jesus veio a essa terra para trazer o reino. Jesus veio por quê? Porque o homem havia pecado, o homem havia sido desligado de Deus, o homem quebrou o propósito, o objetivo que Deus havia criado, que é Adão. Adão, ele peca, ele é expulso do jardim do Éden, e agora ele não tem mais aquela conexão, aquela intimidade, aquele relacionamento que tinha anteriormente, antes do pecado. Então, Jesus vem com essa finalidade. Quando Jesus vem, eu acho interessante, quero que você abra a sua Bíblia aí comigo, no livro de Mateus, capítulo 6.
eu achei interessante que quando eu me propus a falar sobre esse assunto, sobre o reino de Deus, e em busca de um texto para basear tudo que eu ia falar, o primeiro texto que me veio, que saltou da Bíblia para mim enquanto eu li, foi esse de Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Jesus estava, um contexto para você compreender, Jesus estava ali no Sermão da Montanha, trazendo vários ensinamentos. E no capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim: portanto, vocês devem orar dessa forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e que a tua vontade seja feita assim na terra como ela é feita no céu. Então, o primeiro texto que me trouxe, assim, que saltou para mim é isso: venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Então, você concorda comigo que há uma vontade de Deus, tanto no céu quanto na terra, sim ou não? Vamos lá, vamos continuar. Mateus 18 fala assim: tudo que é ligado na terra, também é ligado no céu. Ou seja, está conectando, dentro dessa mesma perspectiva, desse mesmo assunto, que há uma vontade de Deus na terra e a outra no céu. E agora, Mateus capítulo 6, verso 33, abre aí. Dentro ainda dessa ideia do reino de Deus. Fala assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, olha que interessante. Muitas vezes nós invertemos esse versículo. Sim ou não? Porque aqui está nos orientando a buscar em primeiro lugar o reino. E as outras coisas, elas serão acrescentadas. Mas o que a gente mais vê hoje é essa inversão. A gente busca as outras coisas e quando dá tempo, busca o reino de Deus. Essa é a verdade. E com isso, agindo dessa maneira, o prejuízo é todo nosso. Porque lembrando que há uma vontade de Deus na terra e ela é no céu. Mas se eu inverto e ao invés de buscar o reino, eu busco a minha vontade, para depois querer colocar a vontade de Deus junto, porque muitas vezes, irmãos, a nossa vontade, ela não vai coincidir com a vontade de Deus. Sim ou não? Porque muitas vezes a nossa vontade, ela vai estar baseada em circunstâncias. Nós estamos num processo desenvolvendo a nossa salvação. Então o aprendizado tem chegado, o conhecimento tem chegado, e à medida que o conhecimento chega, a perspectiva de Deus para nós é que nós venhamos a andar conforme aquele novo ensinamento. Oséias capítulo 4, versículo 6, vai falar que o povo perece porque lhes falta conhecimento. Mas o que eu vejo hoje, no século 21, não tem faltado o conhecimento, porque o conhecimento tem sido disseminado neste lugar. Agora eu vou falar de nós aqui, nem vou falar de gente lá de fora, vou falar do nós, verbo da vida. Conhecimento é o que mais tem sido disponibilizado neste lugar. Então, à medida que eu tenho conhecimento, o que se espera de mim é que eu tenha um comportamento condizente com aquilo que eu estou aprendendo. Porque esse é o desejo de Deus. Quando eu faço isso, eu estou alinhando a minha vontade com a vontade de Deus. Porque olha que interessante. Se eu inverto, em vez de buscar o reino, as coisas de Deus, e buscar em primeiro lugar os bens materiais, a minha vontade, porque tudo nós queremos encaixar Deus no nosso plano. Ao invés de nós perguntarmos: Senhor, qual é o plano do Senhor para mim? E eu vou contribuir fazendo a minha parte. Agora, quando eu quero fazer o meu plano e querer colocar Deus dentro de uma caixa e achar que Deus vai se encaixar dentro do meu plano, muitas vezes eu vou me frustrar. E essa frustração vai fazer com que eu me decepcione com Deus e queira atribuir o meu fracasso ao próprio Deus, sendo que o erro foi todo meu. Então, por isso que é importante. Olha o que diz em 1 João, abre aí comigo, lá no finalzinho do Novo Testamento, 1 João capítulo 5, está dentro desse assunto. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15, diz assim: e esta é a confiança que temos diante dele,
que, se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, estamos certos de que já recebemos os pedidos que lhe fizemos. Olha que interessante, quando nós alinhamos a nossa vida ao propósito, ao plano de Deus, a Bíblia está nos afirmando que se nós pedirmos conforme a sua vontade, pode ter a certeza que já deu certo. Não é isso que nós pregamos aqui sobre fé o tempo todo? É a certeza de algo que eu não vi, mas é uma convicção. É eu pisar e Deus vai colocar o chão ali. Então, queridos, quando nós alinhamos a nossa vida com a vontade de Deus, buscando o seu reino em primeiro lugar, nós estamos certos do que já deu certo. Agora, se o texto está nos afirmando isso, aí eu vou fazer uma outra pergunta e você analise para você, e como eu também analisei quando eu estava lendo. Será que tudo está dando certo para mim? Será que eu tenho realmente remido o tempo? A Bíblia vai dizer que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Então, será que realmente eu estou buscando a vontade de Deus ao ponto de tudo que eu estou pedindo está alinhado com a sua vontade e eu estou contribuindo para que o reino de Deus ele se expanda, ele cresça nessa terra? Aí eu faço uma pergunta, aqui falamos do reino. E o que é o reino de Deus? As pessoas perguntavam para Jesus. As pessoas perguntavam para os apóstolos. Porque quando se falava de reino de Deus, as pessoas ficavam meio perdidas. Mas o que é o reino de Deus? O que é, onde está, quando vai acontecer? E olha o que fala lá em Romanos, capítulo 14, verso 17. Nós vamos ler muita Bíblia hoje, irmãos, porque eu quero embasar bem esse assunto. Romanos, capítulo 14, verso 17, só para você entender o contexto do versículo, nós vamos pegar um versículo separado, mas o contexto é, as pessoas ali daquele momento estavam questionando sobre come, não come, escandaliza, não escandaliza. Paulo estava ensinando aqueles irmãos a respeito de como eles deviam se comportar. Se eu vou fazer algo que vai escandalizar meu irmão, então eu não faço. Se eu vou comer aquilo, vai escandalizar. Quem come e acha que está tudo certo, beleza. Então, esse é o contexto do assunto que nós vamos ler aqui agora. Em determinado momento, nós que estamos falando de comida, come, não come, aí no versículo 17, o apóstolo Paulo fala, porque o reino de Deus não se resume a comida ou bebida, mas o reino de Deus ele é justiça, paz e alegria no Espírito. Então aqui Paulo enfatiza mais uma vez que o reino de Deus não se refere às coisas desse mundo, mas em justiça, paz e alegria. Ou seja, está relacionado a algo que é espiritual. E Jesus veio para essa terra com essa finalidade. As pessoas esperavam em Jesus um rei político, um reinado político. Porque lembrando que naquela época a igreja estava sendo perseguidos, os apóstolos estavam sendo perseguidos, Roma estava pegando pesado com aquele povo. Então se falava de profecias que haveria de vir um rei que ia governar aquele povo. Tanto é que quando Jesus nasce, José tem uma direção, ele vai para um determinado lugar, ele vai para o Egito, Jesus nasce. E aí quando Herodes era o rei daquela época, e ele ouvia dizer a respeito de um rei que viria, que nasceria de uma virgem, aí Herodes fica meio temeroso, poxa, vai chegar alguém que vai roubar o meu reinado. E aí o que ele faz? Ele calcula aproximadamente o tempo em que Maria estava ali para nascer o filho, e ele manda matar todas as crianças de uma certa idade ali, recém-nascidos, por quê? Vou matar todo mundo, que se esse rei estiver ali, ele também vai morrer. E por conta disso, morreu muita gente inocente. Mas os magos que tinham ido, os reis magos tinham ido visitar Jesus, eles conversam com Herodes antes, e eles têm uma visão, um sonho. E durante esse sonho, o Senhor fala com eles, não volta para o mesmo caminho, porque Herodes está querendo matar o menino. Ou seja, o próprio Deus ali deu o escape para que Jesus não fosse morto, porque tinha um propósito na vida de Jesus. Agora, as pessoas esperavam esse Jesus político, que ia libertá-los daquela situação que eles viviam naquela época. Mas Jesus não veio com essa proposta, Jesus veio para trazer o que nós lemos aqui agora: paz, alegria e justiça.
Jesus veio para tirar aquilo que o homem estava levando de peso, de sobrecarga, de pecado. Jesus veio para redimir o homem e colocar o homem numa posição de conexão com Deus novamente. Porque essa missão tinha sido dada para Adão, mas o protótipo, a raiz principal ali, começou e deu errado. Ele pecou e por conta do pecado de Adão, todos que nasceram após ele, nasceram contaminados no pecado. Então Jesus vem com essa ideia, trazer o reino, mas não um reino material, um reino no Espírito. A Bíblia vai dizer lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Mas o Senhor morreu, ressuscitou, e lá em Colossenses capítulo 1, versículo 3, ele fala que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, havia uma condenação para nós. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Havia um escrito de dívida contra nós. O apóstolo Paulo ele vai falar isso. Mas Jesus já riscou a cédula. Jesus já rompeu com aquele contrato. Ou seja, a morte que estava prevista para nós, agora nós temos vida. Por que nós temos? Porque Jesus veio e compreendeu o seu propósito, fez a vontade de Deus e trouxe esse reino. Olha que interessante, porque o reino de Deus, ele está dentro de nós, irmãos. Lucas capítulo 17, versículo 20, versículo 21. Os fariseus começam a questionar Jesus, porque vai falando do reino, reino aqui, reino dali. E os fariseus eram doutores da lei lá, sabiam muito da lei, e eles começaram a questionar. E em Lucas 17, 20 e 21 fala assim: e questionado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Aqui eles estavam querendo datar uma época. Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de nós, irmãos. É um mundo de oportunidades dentro de você. Se você entender o propósito, se você andar conforme a vontade de Deus, como nós lemos aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se eu e você conseguimos compreender isso, essa bomba atômica que está aí dentro, de oportunidades para pessoas que estão lá mortas no pecado, está disponível para as pessoas. Você vai ser essa referência onde você está. Lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, você vai ser essa luz que vai trazer esse reino e vai trazer essas oportunidades. Então os fariseus questionavam e Jesus falou com eles: não é na aparência visível, vocês estão enganados. O reino de Deus não vai vir dessa maneira que vocês esperam, ele está dentro de você. Outro questionamento que a gente vê em João capítulo 3, versículo 3, alguém que tinha conhecimento, chamado Nicodemos, era alguém importante naquela época. E ele não entendia a respeito do reino de Deus. E Jesus então fala para ele que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Novamente falando a respeito desse reino que não era um reino material, mas um reino espiritual. Então Nicodemos não estava compreendendo, porque ele, mas eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala: não, aquele que não nascer da água e do Espírito. Então eu nascer de novo é eu dar ao Senhor Jesus a oportunidade de entrar e lavar o meu coração e redimir todo o meu pecado, e agora eu estou apto para contribuir com o propósito de Deus. Então, irmãos, quando você tem alguma anormalidade no seu corpo, algum problema, começa a desenvolver uma dor ou alguma coisa do tipo, a pergunta que eu faço: primeira coisa que você vai fazer, procurar um médico, sim ou não? Você está doente, passando mal, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o porquê que aquilo apareceu, você procura médico. Aí quando você chegar lá no médico, o médico, você vai relatar para ele os sintomas, e você vai então, dependendo da situação, o médico vai te pedir uma relação de exames para ele entender o que está acontecendo. Você vai lá, faz os exames, você leva novamente para ele analisar. Quando ele vai analisar, ele consegue te dar um diagnóstico do que você está de fato passando ali.
E você, como um sábio, né, você vai pegar e vai tomar o medicamento certinho. Ó, de 8 em 8 horas, você vai tomar esse antibiótico e essa bactéria aí vai, ó, daqui tantos dias vai embora. Eu duvido que você vai no médico, pega essa receita e você chega em casa e rasga a receita e não toma o medicamento. Nós somos da fé, entendemos que nós somos curados em nome de Jesus, mas a medicina está aí também para contribuir com tudo isso. E da mesma forma, irmãos, a palavra de Deus não é diferente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu fiz aquelas perguntas no início justamente por isso. Porque nós temos um diagnóstico de como estamos diante do Senhor. Nós temos um diagnóstico de como nós estamos contribuindo para que o propósito de Deus ele se realize através da minha vida. Então nós olhamos, e eu quero te dar aqui uma receita também para mantermos nós... para a gente se manter centralizado na vontade de Deus. Então, eu enumerei aqui algumas características, alguns passos que nós precisamos dar para nós andarmos na vontade do Senhor. Primeira coisa, seja fiel e diligente a tudo que você já recebeu. Eu falei agora há pouco que não tem nos faltado conhecimento. Sim ou não? Graças a Deus pelo nosso pastor, que é um homem visionário, e não apenas nós que somos aqui pastores auxiliares, ministros, que estamos aqui contribuindo, crescendo juntos, mas nós vemos várias pessoas vindo a esse púlpito e trazendo ensinamentos maravilhosos. E somos edificados com cada um que vem aqui nesse altar, porque há um cuidado do nosso pastor de quem ele vai colocar para pregar aqui. Você pode ter certeza, tranquilidade, que o nosso pastor ele é atento a isso. E o pastor ele é tão sábio nesse aspecto que ele traz pessoas que estão sendo bem-sucedidas e vem aqui para trazer uma unção nova para nós também. De algo que está acontecendo em Campina Grande, de algo que está acontecendo lá em São Paulo, de algo que está acontecendo lá aquele pastor João Alexandre de onde? Manaus, né? Manaus. Então, sempre tem vindo pessoas, Espírito Santo, com pessoas maduras, trazendo esse conhecimento. Mas a pergunta é, será que eu estou sendo fiel e diligente a tudo que eu tenho recebido? A palavra fidelidade, ela vem do latim fidelis, que significa leal e constante. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim, portanto, é necessário que nos apeguemos com mais diligência às verdades que já ouvimos, para que em nenhum momento nos desviemos dela. Então, irmãos, nós estamos recebendo muito conhecimento, mas precisamos ser mais diligentes. Justamente porque o tempo hoje é um tempo corrido. Os dias são maus, a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Agora, se o mundo já está perdido, deteriorando, e você é testemunha fiel disso, porque se perguntar para você, você vai lembrar de alguém aí que está com a vida bem ruim. Eu fui lá na roça, como eu falei, e eu vi lá familiares meus. Recentemente eu pedi um tio lá, por questões de bebida alcoólica. Morreu novo. Esse não é o primeiro, já é o quarto da minha família que morre precocemente por conta do álcool. Ou seja, as pessoas estão destruídas lá fora. Agora, se eu for diligente às verdades, o que vai acontecer comigo? Eu vou amadurecer. Eu vou crescer ao ponto de entender que agora eu sou esse elo que vai conectar esse perdido ao plano de Deus, ao governo de Deus, ao reino de Deus. Esse é o desejo do Senhor. Agora, se eu não me apego com diligência, sabe o que vai acontecer? Eu vou engordar espiritualmente, só isso vai acontecer. Eu vou inchar, porque tudo que eu receber vai ficar só para mim. E esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é uma família com muitos filhos, muitos irmãos. Ou seja, nós vamos chegar a essas pessoas. Tiago capítulo 1, verso 21, 22, vai dizer, portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, e sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo.
Então, ser fiel, irmãos, praticar a palavra. Deixar todo acúmulo de maldade. O mundo, ele, por si só, ele já acumula muita maldade. As pessoas aí fora estão puxando o tapete umas das outras. Mas nós, como alguém que entendemos o plano de Deus, o propósito, nós vamos ser essas pessoas que vão levar saúde para essas pessoas. Nós vamos levar vida para essas pessoas e vamos mostrar para elas o reino de Deus. Então, o que é a palavra fiel? Ela não deixa... aquele que é fiel a essa palavra, ele não se deixa levar pelas circunstâncias. Você sabe quem você é, irmão. Isso faz toda a diferença. Nós já tivemos aula aqui a respeito disso, realidades da nova criação. Quem nós somos em Deus vai fazer toda a diferença. Porque quando você sabe quem você é, você não vai se comparar com ninguém. Você sabe o que Deus tem para você é o melhor. E você vai andar nisso, crendo que já recebeu tudo aquilo que o Senhor já disponibilizou no reino do Espírito. Então você vai ter uma família sucedida? Sim. Porque da mesma forma que você, marido, está crescendo, a sua esposa também está crescendo. Os seus filhos estão crescendo, estão amadurecendo. Então a bênção do Senhor, ele vai acoplando para ele vai abrangendo todos que estão perto de você. Esse é o desejo do Senhor. Então eu não posso ter uma vida de oscilação, porque Deus, ele tem o melhor para mim. Enquanto muitos se desviaram da vontade de Deus e até se perverteram, quando Moisés ele foi lá para o monte, o Senhor tinha um objetivo naquela época de escrever a lei, e usa Moisés para isso, porque anteriormente, antes de Moisés não tinha lei, existia o pecado, mas não tinha lei que determinava como as coisas seriam. Então agora, quem está fazendo aula de Universidade Ministerial teve essa pergunta lá para responder o questionário essa semana. E quem não fez aí está enrolado, porque o questionário é grande demais. E quarta-feira nós temos que dar conta dele. E tem essa pergunta lá. Tivemos uma aula recentemente, pastor Renato falando sobre isso. Então Moisés ele se torna um legislador, por quê? Porque Deus escolheu ele para escrever as tábuas da lei. Agora, o que eu quero enfatizar aqui é a fidelidade, lembra que eu falei de fidelidade, número 1? A fidelidade de Josué com Moisés. Josué chegou ali no pé do monte, ficou ali, Moisés subiu, falou, fique aí porque eu vou lá. Enquanto muitos foram lá, se perverteram, se desviaram, criaram até bezerro de ouro. Não, Moisés está demorando demais, a promessa está demorando demais, a lei está demorando demais. Aí eles se misturaram com outras coisas, idolatria e tudo mais. Mas Josué manteve-se firme. Então fidelidade é isso, irmãos. É a gente permanecer naquilo que nós já recebemos, na palavra do Senhor. Da mesma forma, lá em Números 13, 25 a 30, não precisa de abrir, enquanto vários espias trouxeram muitas dificuldades, Deus havia prometido uma terra para eles, uma terra que produziria, que mana leite e mel, uma terra da promessa, só que eles precisariam fazer algo, eles precisariam conquistar aquela terra, mas Deus estava com eles o tempo todo. Eles experimentavam de milagres o tempo todo. E aqui eu estou falando de coisas da velha aliança. Jesus ainda não havia vindo, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. A Bíblia vai dizer que nós estamos numa aliança muito superior. Ou seja, o que se espera de nós é mais fidelidade que esses homens tiveram. Porque nós estamos numa aliança superior. Então Josué e Caleb, eles mandaram aquelas pessoas se calarem, porque eles estavam trazendo um relato negativo de algo positivo que Deus havia falado. E Josué e Caleb, mantendo a sua fidelidade, falaram, não, nós vamos conquistar aquela terra. Por que eles fizeram isso? Porque além de fiéis, eles sabiam quem eles eram. Então a identidade sua de filho de Deus faz com que você determine algumas coisas, irmãos. Você não vai determinar para Deus, não, você vai determinar para a circunstância. Porque você é alguém poderoso em Deus para fazer. Amém? A Bíblia vai dizer lá em Efésios 3:20 que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É esse Deus que opera em nós, irmãos. Nós temos autonomia. Se estamos andando na vontade de Deus, contribuindo para o reino de Deus, nós temos autonomia. O nosso nome é reconhecido no céu. Quando Josué estava lá brigando lá para conquistar uma determinada luta lá, e ele precisava de que o dia prevalecesse para que ele ganhasse aquela batalha.
E ele olha para o céu e ele determina que o sol parasse. Que se tivesse ali, que não tivesse ali escuridão naquele momento. Agora, por que que ele teve aquela autoridade para fazer? Porque ele sabia quem ele era. E a voz dele era conhecida lá, o nome dele era conhecido, porque ele determinou, queridos, e o sol literalmente parou. E eles venceram aquela guerra. Então, irmãos, quando nós andamos com o Senhor, sabemos quem nós somos, o diabo sabe que nós temos poder. Por isso que nós devemos resistir ao diabo, porque ele vai fugir de nós. Quem é fiel à palavra do Senhor não diz coisas negativas. E qual que é o exercício para eu me manter fiel? Número 1, renove a sua mente por meio da palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo ele vai trazer essa orientação. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui mais uma vez está falando que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, e ela está disponível para mim e para você. Só que para que eu faça isso, eu tenho que renovar a minha mente. Dia após dia, a manutenção da minha mente na palavra. Josué ele foi orientado a respeito disso. Eu estou te escolhendo, Josué, você é o sucessor de Moisés. Você vai levar o povo para algo que eu prometi. Mas uma coisa eu te faço, medita na minha palavra de dia e de noite. E assim ele fez. Então é isso, irmãos, meditar na palavra. Salmo capítulo 1, versículo 1, vai falar: bem-aventurados os homens que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, não se assenta com eles, antes o seu prazer está em meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Olha a palavra de Deus entrando a todo momento, o receituário do Senhor para nós. Mantenha-se fiel à palavra e tudo vai dar certo. Outra coisa que devemos fazer para exercitar a nossa fidelidade com Deus, irmãos, e cooperar. Ande em espírito. Se eu estou aqui me alimentando da palavra constantemente, renovando a minha mente, por intermédio da palavra, agora eu vou andar em espírito. E o apóstolo Paulo ele vai nos afirmar em Gálatas, capítulo versículo 5, verso 16: andai em espírito e jamais satisfareis as vontades da carne. Há uma vontade de Deus e agora há uma vontade da carne. Agora, se eu ando em espírito, eu vou satisfazer as vontades do espírito, amém? E não da carne. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Ele está nos orientando. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 em diante, vai falar sobre as obras da carne e as obras do espírito. Agora, eu vou conseguir andar em espírito quando eu estou renovando a minha mente na palavra. Porque aí na hora que eu estiver no trânsito ligando para lá e para cá andando, e que chegar um cara e me fechar, eu não vou virar para trás e xingar ele, porque o domínio próprio vai estar em evidência ali, a mansidão vai estar em evidência. Eu vou abençoar ele, vai com Deus, meu querido. Eu já cansei de fazer isso, irmãos. E já pessoas do meu lado, mas você é passivo demais, não é possível. Você é passivo demais. Não é que eu sou passivo não, meu irmão, eu tenho o Espírito Santo. É diferente. Então, irmãos, renove a sua mente na palavra. Ande em espírito. Outra coisa, irmãos, que não está em desuso: jejum e oração. Interessante que hoje a palavra jejum, quase você não vê gente jejuando. E é um desafio para nós. Eu me desafiei esses dias, eu estava lembrando, falei, gente, quando que eu fiz um jejum? Tem muito tempo, nem lembrava. De algumas semanas para cá, eu falei, não, eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar, porque é quando eu jejuo, irmãos, jejuar não é só você abster de tomar algo ou de comer algo, não. Senão fica lá um dia inteiro lá passando fome e não vai resolver nada. Se você não pegar uma Bíblia, sentar ali, tirar o tempo para você meditar na palavra, para você orar ao Senhor, não vai resolver não. Então, um jejum, separa um dia que você está de folga. Não, hoje eu vou jejuar, se está começando, tem muito tempo que não faz um certo período do dia, mas dedique-se a estudar a palavra do Senhor. Sabe por quê? Isso vai gerar em você sensibilidade com o Espírito Santo de Deus. Porque o seu espírito vai comunicar coisas com o Espírito de Deus. Amém, queridos? E muitas vezes ser guiado pelo Espírito Santo é justamente isso.
Porque Romanos capítulo 8, versículo 14, vai falar que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Agora, nós somos filhos, sim ou não? Somos filhos, mas será que estamos sendo guiados o tempo todo? Olha aí, olha que desafio. Será que as nossas decisões, elas têm sido assertivas porque nós estamos seguindo um direcionamento do Espírito? Você concorda comigo que tudo que Deus faz é bom? Então Deus não vai te colocar em enrascada. Então se o Espírito de Deus, ele é o nosso intercessor diante do Senhor, a Bíblia vai falar em Romanos 8, 26, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então aquilo que você não consegue orar, porque você não entende muitas coisas ainda, o Espírito Santo está ali, você está orando em Espírito, o Espírito Santo está ali levando até o Senhor e traduzindo tudo que você precisa. Amém? Então é importante, o Espírito não vai nos levar para um caminho de morte, pelo contrário, o Espírito vai nos levar para coisas boas, decisões certas. Agora, para que eu faça isso, eu preciso andar em Espírito o tempo todo. Então o jejum, ele vai nos dar essa oportunidade. Eu estava lendo o livro de Daniel, e lembrando, Daniel foi levado cativo, saiu da sua terra natal, foi para a Babilônia, foi lá para servir, né, outros reis lá, com outras culturas, mas ele se manteve firme, queridos. E uma coisa que ele fez lá, um jejum, e ele não queria se contaminar com as iguarias do rei, ele se manteve fiel, e por conta da sua fidelidade, chegou um determinado momento, que ele foi jogado na cova dos leões. E aquele leão serviu de travesseiro para ele dormir a noite inteira, porque o Senhor foi fiel com ele. Então, irmãos, o jejum e a oração também é algo muito relevante para o nosso crescimento. E, irmãos, e por último, envolva-se nas coisas do reino. Não adianta nada nós sermos cheios, estamos falando que estamos fazendo a vontade de Deus, e Deus, ele conta com a sua habilidade para fazer coisas que vão tocar outras pessoas. Às vezes você não tem habilidade aqui para a área da música, requer um certo conhecimento, nem que seja básico, né? Tem muita gente que quer, eu quero estar na música, achando como se a música fosse algo maior ou melhor do que outros departamentos. Agora, você quer mesmo, é seu sonho, seu objetivo? Faz uma aula, vem fazer uma audição conosco aqui e arrebenta e você está aqui. Mas aqui, deixando a brincadeira de lado, mas tem muita coisa para fazer no reino de Deus. Tem muita coisa que você pode fazer, que só você vai ter aquele toque especial para fazer. Você quer um exemplo? Eu sou péssimo para lidar com criança. E uma vez eu estava fazendo um certo seminário, eu estudei lá na Batista da Lagoinha durante 2 anos, fiz o seminário teológico Carisma. E um dos requisitos para você formar era fazer estágio. O estágio tinha que contar tudo, era uma chatice. E um dos estágios era um departamento infantil, irmãos. E a igreja que eu atuava tinha departamento infantil. Eu cheguei para o pastor e falei, pastor, vou ter que cumprir tantas horas aqui no departamento infantil. Sim, eu não tem como só assinar sem eu ter que ir lá, não, só de longe supervisionar. Não, você tem que ir lá. Irmãos, fiquei algumas semanas no departamento infantil. Pensa alguém que passou aperto. Eu passei muito aperto naquele lugar. Aí eu pegava as crianças pequenininhas, não tinha muito tato, sabe, não vai dar certo. Deixa eu pegar uns maiorzinhos. Peguei os adolescentes. Foi pior. Mas, enfim, eu valorizo, graças a Deus, que nós temos pessoas muito eficientes aqui nessa igreja, que atuam, que gostam, que estão crescendo. E com isso, eu não estou falando que eu estava certo, não. Eu tinha que passar por aquilo mesmo, é importante. Porque é um departamento que você, de repente, não vai ter tanta habilidade, mas se você tiver fidelidade no propósito, se é o propósito de Deus para a sua vida, você vai aprender e vai dar tudo certo. Então, envolver no ministério, ele é importante. Olha, abra comigo aí em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Acharam aí? Fala assim, servi uns aos outros,
cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, novamente, servir uns aos outros, cada um conforme o dom. Está vendo o que é cada um? Isso nos remete à ideia de que todos nós recebemos algo. Você tem alguma habilidade, seja ela qual for, para lidar com criança, com adolescente, na música, na mídia, no diaconato. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, o pastor Bruno não me conhecia, a primeira coisa que ele falou assim: filho, vai servir no diaconato. Glória a Deus. Irmãos, fiquei 1 ano no ministério do departamento do diaconato. Aí, como também a gente estava na música, não deu para... As escalas não davam muito certo. Eu acabei tendo que optar por ficar aqui. Mas, enfim, eu servi ali, irmãos, diante de algo que havia sido colocado para mim como oportunidade. Então, você que está aqui caminhando, fez o discipulado, já se tornou membro e está nesse processo de avanço, de crescimento, entenda que aquilo que você fizer vai ser relevante neste lugar. E Deus conta com isso. Deus conta comigo e com você. Já pensou? Ah, não, Senhor, eu não vou não, porque você dá música, toda vez que você chegar 2 horas mais cedo, o culto começa às 9h30 da manhã, 7h30 nós estamos aqui. O culto começa às 7 horas da noite, 5 horas estamos aqui. Irmãos, mas não é peso. O que eu quero que você entenda é que quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, alinhados com, cooperando no reino, alinhados com a vontade de Deus, nada que for colocado para você fazer vai se tornar peso. Porque se virar peso, está errado. Sim ou não? Não pode ser peso. Agora, você precisa de dar um passo. E o que mais a gente vê hoje, graças a Deus, que aqui na Verbo eu não tenho visto isso. Eu estou sendo sincero. Eu vejo pessoas com muita disponibilidade, com muita vontade de fazer as coisas. Agora, a gente já viu tanta coisa de pessoas pensando de forma egoísta. Eu vou ser só um membro comum, porque eu já cansei de ser decepcionado, eu não quero envolver mais não. Então, nós estamos num processo de crescimento, eu e você. E eu vou colaborar com você e você vai colaborar comigo. Alguém veio aqui e trouxe uma água para mim enquanto eu ministro aqui. Alguém colaborando com o crescimento da igreja. Então, tudo o que você fizer, a Bíblia vai dizer que nós devemos buscar os dons. Amém? Então, eu não posso falar assim, eu não tenho dom algum. Tem sim. Se você não descobriu, você pode nos pedir ajuda, que nós vamos te ajudar a encontrar o seu dom. Nem que a gente teste você em todos os departamentos, só até você acertar. Mas vai dar certo. Se você tiver disponibilidade no seu coração de querer contribuir, irmãos, isso faz toda a diferença. A gente olha para a Bíblia e a gente vê homens que você às vezes viu falar nele uma vez só. Tem um homem na Bíblia chamado Ananias. Quem já ouviu falar de Ananias? Ele simplesmente foi direcionado para orar por Saulo, que depois virou Paulo, um perseguidor da igreja. E imagina o Ananias, deve ser um diácono que estava lá, o Senhor usou ele, porque ele estava com o coração sensível para obedecer à voz de Deus. E olha quem foi Paulo no Novo Testamento. Olha quantas cartas Paulo escreveu, mas aproximadamente a metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. E Ananias foi instrumento para que Paulo chegasse onde ele chegou. Barnabé também da mesma forma. Então nós olhamos para a Bíblia e vemos exemplos, irmãos. Agora, quando a gente olha para a Bíblia num contexto geral, o nosso maior exemplo, eu citei aqui Josué, Caleb, eu citei Ananias e outros mais, mas a nossa maior referência, irmãos, é Jesus Cristo. Porque Jesus, ele foi aquele que abriu mão da sua glória. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante, ele vai falar que o Senhor, ele abriu mão da sua glória, ele veio a essa terra, foi reconhecido como figura humana. E ele podia se apegar ao que ele tinha, irmão, mas ele resolveu abrir mão. E a Bíblia vai dizer que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Mas também a Bíblia vai dizer que o Senhor o exaltou sobremaneira, ele lhe deu um nome que está acima de todo nome. E sobre
seu nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então Jesus é a nossa maior referência. E a Bíblia vai dizer que Jesus, o próprio Jesus dizendo que aquele que crê nele fará as mesmas coisas que ele fez e ainda coisas maiores. Porque agora, irmãos, o próprio Espírito de Deus está morando dentro de nós. Então nós temos a mesma capacidade que Jesus teve. O que nos falta muitas vezes é compreender, e é isso que eu estou falando nessa noite, a respeito do reino de Deus e da sua vontade. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. E novamente, eu quero fazer essa pergunta. Será que você tem compreendido o reino de Deus? Será que eu e você realmente estamos andando de acordo com a vontade de Deus? Se no seu coração você de repente gerou alguma dúvida, você não tem total certeza se o que você está fazendo é o melhor. Eu gostaria que nessa oração, nessa noite, você se disponibilizasse e compreendesse que Deus conta com você. Amém? Deus conta com você. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de poder aqui, Pai, falar um pouco do reino de Deus e da sua vontade. Nós sabemos, Senhor, que lá em Atos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele andava por todos os lugares e trazendo cura, libertando pessoas e ofertando a elas o reino de Deus. O acesso a esse reino, acesso que havia sido perdido, Pai. Mas Jesus trouxe para nós a compreensão que agora somos filhos, que agora nós temos autonomia, que agora nós temos, Senhor, liberdade, que agora nós podemos andar com a cabeça erguida, porque não temos mais o pavor do pecado que nos assolava, Senhor. Fomos redimidos, fomos separados, fomos perdoados, fomos livres do inferno, Senhor. E nós estamos aqui para entender o Teu reino. Por isso eu te peço, Senhor, que sonda o coração de cada pessoa. A Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. E que nessa noite, Pai, não haja nenhuma escuridão na vida de ninguém aqui, Pai. Não haja nenhum obstáculo que faça com que essa pessoa deixe de avançar, mas pelo contrário, que ela permaneça firme no Senhor, crendo que já recebeu do Senhor as ferramentas necessárias para cumprir com o chamado, para cumprir com o propósito, sendo fiel, sendo leal, se envolvendo com a palavra, renovando a mente, Pai, jejuando, orando, buscando sem cessar a Tua presença e sendo fortalecido, sendo impulsionado pelo mover do Espírito Santo, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, ó Pai, que Verbo Santa Mônica possa avançar, possa expandir, possa crescer, possa alcançar as nações, Pai, porque aqui existem pessoas que são interessadas em fazer a vontade do Senhor. Aqui existem pessoas que estão colaborando com o propósito, com o reino de Deus nessa terra. Eu te louvo e te exalto, Pai, pela vida de cada pessoa. Cada um que entrou aqui nessa noite, Pai, ele é um referencial do Senhor nessa terra. E se há alguém aqui que ainda não compreendeu isso, Pai, eu te peço que nesse momento o Senhor toque esse coração, para que ele compreenda que ele é importante, que não precisa mais viver uma vida medíocre no pecado, mas viver uma vida em santidade ao Senhor, vivendo uma novidade de vida. Esse é o desejo do coração do Senhor, em nome de Jesus. Enquanto a igreja ainda permanece com seus olhos fechados, eu gostaria de perguntar se há alguém aqui nessa noite que ainda não fez do Senhor Jesus o seu Senhor e Salvador. De repente você entrou aqui nessa noite, você até ouviu essa palavra, mas você está fora dessa aliança. E como eu citei, João capítulo 3, versículo 3, que aquele que não nascer da água do Espírito, aquele que não nascer de novo, não pode ver, não pode participar desse reino de Deus. Então, se você que está aqui nessa noite ainda não fez de Jesus seu Senhor e quer ter essa certeza que você faz parte desse reino, eu quero te dar a oportunidade nesse momento de fazer essa aliança com o Senhor. Se houver alguém aqui que quer tomar essa decisão, que você erga uma das suas mãos, eu quero orar com você.
Nós estamos em família, você pode ter liberdade. Ou então você veio essa noite e por alguma razão você se desviou dos caminhos do Senhor, está desviado do caminho do Senhor, mas você quer se aliançar com o Senhor novamente. Se houver alguém nessa condição, também pode levantar uma das suas mãos e nós iremos orar com você. Se não há ninguém, eu entendo que todos são salvos, todos são filhos de Deus, e o que eu desejo para o seu coração é que você continue avançando, continue se esforçando para ser o melhor de Deus nessa terra. Deus conta com você, amém? Deus conta com você. Seja um instrumento poderoso de transformação neste lugar. Nós não vamos olhar para a direita e nem para a esquerda, nós vamos olhar para Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: esquecendo das coisas que para trás ficaram, nós prosseguimos para o alvo, avançando, olhando para o Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vão em paz, vão na prática dessa palavra, em nome de Jesus.